Shalom, shalom, queridos, retornando aqui ao nosso plano de leitura anual. Estava com alguns devocionais pendentes, mas estamos agora equalizando, reorganizando novamente o plano de leitura. Bom, queridos, hoje o nosso plano está no capítulo de número 14 até o capítulo de número 17, mas quero só de forma breve relatar alguns versículos do capítulo 16 e meditar de forma bem sucinta em cima desses versículos. Muito bem, o capítulo 16, verso 7 diz assim: na verdade, as minhas forças estão exaustas. Tu, ó Deus, destruíste a minha família toda. Verso de número 9 agora do capítulo 16, continuando no capítulo 16. Na sua ira me despedaçou e tem animosidade contra mim rangeu os dentes e, como meu adversário, aguçou os olhos. Meditando, queridos, em cima dessa passagem, desses versículos, quero trazer aqui uma meditação para a nossa vida, para o nosso coração. Tenho certeza que há de ser uma bênção para todos nós. Nós já estamos progredindo praticamente para quase a metade do livro de Jó. E aqui nós já começamos a ter um vislumbre do que está por trás de tudo isso. Você há de convir comigo que estamos chegando praticamente na metade praticamente do livro, e a dinâmica ela meio que não mudou. Os amigos de Jó, eles continuam tentando convencer Jó de coisas que ele não fez necessariamente, acusando que ele cometeu algum tipo de pecado, que ele está escondendo os seus pecados. Eles estão tentando levantar a hipótese de que Jó é um falastrão, que é alguém que não é honesto, enfim, uma série de coisas. Eles estão tentando convencer Jó disso. A gente sabe que pela história de Jó, isso não é de fato, o que Jó fez, mas poderia ter sido também, poderia ter realmente feito isso aí, Mas, claro que na vida de Jó, que nós vamos ver que isso não aconteceu. Ele era um homem íntegro e justo. Eu quero dizer que vamos colocar uma hipótese aqui de que tivesse algo, Jó fosse de fato um pouco do que os seus amigos estão acusando ele, Pois bem, mas a gente sabe, como eu disse, isso não aconteceu, era apenas uma hipótese que eu estava levantando aqui. Mas, concentrando aqui no que está acontecendo, você há de convir comigo que essas acusações elas não param, Elas continuam progredindo. A cada argumentação e afirmação de Jó, eles voltam a uma premissa, sempre nesse tom, de que ele fez algo, que ele está escondendo, ele tem que se convencer que ele é iníquo, que ele está mentindo, que ele não está sendo honesto, enfim. É sempre esse o tom do diálogo aqui. E onde eu quero me concentrar aqui para a gente meditar rapidamente é o seguinte: eles estão levando o diálogo nessa perspectiva, nessa pegada. Aí vem aquela pergunta: a troco de que eles querem tudo isso? Eu não sei se você, que está acompanhando o devocional, você que tem uma compreensão do roteiro que está acontecendo aqui no livro de Jó, tem uma tônica aqui que nós talvez não estamos percebendo. Talvez a gente pense assim: não, o diabo só colocou a enfermidade em Jó e foi embora. O diabo não colocou a enfermidade em Jó e foi embora. O diabo agora está trabalhando na vida dos amigos de Jó. É o diabo que está por trás. Qual é a finalidade dessa série de acusações, de tentar sempre convencer Jó do contrário? Porque tem uma finalidade. Os amigos de Jó, em boa parte, não estou dizendo que estão sendo usados 100% pelo diabo, mas em muitos pontos, as argumentações deles, ainda que certas, elas têm um tom acusatório, elas têm um tom maléfico por trás. Então, qual é a finalidade dos amigos de Jó e qual é, sem eles perceberem talvez, e qual é o plano do diabo? Ele tem uma grande estratégia. Ele está tentando de todas as formas fazer com que Jó blasfeme. Ele está tentando de todas as formas tentar achar um defeito em Deus, convencer Jó desse defeito e a partir daí minar a fé, minar a esperança de Jó. Então, trazendo para a nossa vida, a dinâmica da nossa vida, ela é basicamente isso. Nessa jornada que nós estamos vivendo,
tudo que nós aprendemos sobre Deus, tudo que nós conhecemos sobre Deus, tudo que nós recebemos de Deus, o diabo está sempre trabalhando para que as ocasiões que nos cercam, as situações que nós estamos vivendo, elas nos levem, né? Que venhamos perder a nossa fé, que venhamos a questionar Deus, desacreditar e sair da presença. Então eu não sei o que você está passando hoje, não sei o que você está enfrentando hoje ou como está o seu coração nesse exato momento que você está ouvindo essa palavra, mas pode descansar numa coisa, que Deus ele não é injusto e que Deus, tudo que acontece com a gente é para o bem, mas o que vai ser também fundamental para consolidar nossa confiança nessa perspectiva é exatamente ter essa leitura de que tudo que nos acontece é para o bem, ainda que estejamos numa situação difícil. Então eu digo para você, tudo que tem acontecido talvez em nossa vida, o diabo tem trabalhado muitas vezes por trás, mesmo estando ao nosso derredor. Ele está trabalhando sim, para que venhamos reclamar, murmurar, retroceder, minar a nossa fé, fazer com que venhamos a esfriar, venhamos murmurar. E o diabo está sempre tentando plantar uma dúvida no nosso coração. Que Deus nos livre e que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.